Quando os casais estão envolvidos em um processo de autotransformação ou desejam melhorar de verdade a qualidade da união e da vida, fica tudo muito mais fácil. Por quê? Porque eles querem isso, independente do quanto necessitam mudar ou aprender. Eles apresentam esperança e disposição. O problema acontece quando os casais se esforçam para encobrir as dificuldades, sentem medo do que pode ocorrer, têm receio de serem condenados, culpados pelos acontecimentos, subestimam ou negligenciam a importância ou a seriedade da situação. As conversas não incluem a abertura de novas possibilidades ou de novas saídas. Alguns casais vivem em guerra, travam longas batalhas independente das razões, culpam-se mutuamente. As conversas são um interminável e perigoso treinamento para conseguir atingir e machucar o outro de forma profunda. E tem ainda o casal do tipo bem me quer, mal me quer. Estes brigam o tempo todo. Fala mal do companheiro como se ele fosse o pior dos seres humanos. Quando estão em pé de guerra, concordam com tudo de ruim que se diga a respeito do parceiro. Mas quando se reconciliam, não veem mais nenhum defeito no outro. É benzinho pra lá, benzinho pra cá. Tem ainda os casais que um quer discutir e o outro não. Um quer conversar e o outro foge. Este parece ser o caminho mais rápido para a separação. Alguns, independentemente do tempo que estão juntos, não são casais de verdade, pois não se assumem o compromisso e nem se identificam como tais. Mas quais são esses papéis? No plano inconsciente, o outro, isto é, o parceiro, a parceira, geralmente é o correspondente de uma imagem idealizada, pré-existente na psique. É como uma peça de teatro já escrita em que o personagem estivesse à espera do ator. Independente de serem casados ou apenas namorados, ambos trouxeram para a relação os seus mitos familiares. Cada um desempenha um papel e, ao longo do tempo e com a convivência, vão construindo mais alguns papéis para se ajustar à relação e, ao mesmo tempo, ao que um espera do outro. Há uma multiplicidade de papéis, como de amantes, companheiros, corresponsáveis pela educação e manutenção dos filhos, pela administração e manutenção de uma casa, além de muitos outros que vão depender do projeto de cada casal. Ou seja, envolve aspectos afetivos, sexuais, sociais, econômicos e políticos, bem como conceitos, valores e atitudes em relação a todos esses aspectos. As relações saudáveis e criativas possibilitam que se viva uma multiplicidade de papéis e personagens no decorrer da vida. Bem, pode também ocorrer a inversão de papéis, ou seja, assumem funções que tradicionalmente atribuídas ao companheiro ou companheira, possibilitando a descoberta de capacidades e interesse não imaginados. Enfim, a combinação são infinitas. Quando o casal se permite, a criatividade e a espontaneidade em sua relação. A afetividade, a cumplicidade e a comunicação são palavras essenciais para o casamento. Na vida de um casal. Isso é maravilhoso. Os dois podem passar a ter um profundo conhecimento e se compreenderem, entendendo o que o outro está pensando, querendo ou sentindo, propiciando confiança plena entre os parceiros, fazendo prevalecer o carinho e a arte de ouvir e dialogar. Isto é amor, parceria e incentivo. É a forma mais eficaz de cumplicidade. Bem, um casamento é um compromisso com a vida do outro, né? No entanto, o resultado feliz num casamento não é uma coisa tão fácil assim. É um processo delicado e bastante paciente que transcorre durante a vida e não exclui de forma alguma a possibilidade de tristeza, de momentos de crise, provações e de incertezas. Alguns casais podem até estar muito distantes um do outro,
mas eles por alguma razão têm um interesse comum, como por exemplo um bebê recém-nascido. Conforme o tempo passa, os dois se aproximam mais e mais, até que finalmente se juntam e o relacionamento se estabiliza. Outros casais nunca se aproximam e o casamento conserva-se unido por um único laço, que pode ser os filhos ou o patrimônio. Mas tem também casais que inicialmente começam com duas pessoas, mas com o passar do tempo se fundem, formando o casal simbiótico, ou seja, ambos vão perdendo aí a sua individualidade. E tem aqueles que entram e saem de crises, andam em círculo, repetem os mesmos erros e nunca chegam a lugar nenhum. Observamos também os casais mais maduros. Estes são dos tipos casais que buscam ajuda com maior frequência, uma vez que reconhecem seus desejos em comum e suas dificuldades. O divórcio é a última opção. Outros casais demonstram no início uma ligação, mas logo após a lua de mel, eles começam a divergir e não conseguem acertar as particularidades um do outro. É possível que a relação não sobreviva à primeira crise e se separem em pouco tempo. Tem casais que, apesar de terem vivido um amor profundo, acabam se distanciando por causa de uma grave crise. Eles esperam que milagrosamente as coisas voltem a ser como eram no passado, mas não se propõem a discutir a relação e ligam o piloto automático. O marasmo e a consequente crise existencial pode levá-los a buscar ajuda ou a chegar a uma separação. Mas se não tomarem uma atitude, continuarão empurrando o casamento com a barriga. A gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando essa chama. Bem, por último, há casais que começam com uma união forte, mas que vai enfraquecendo na medida que vão surgindo as dificuldades, tanto as da relação como as individuais. Então, cada um opta por encontrar seus próprios interesses e a seguir o seu próprio caminho. A superação dos problemas conjugais só será possível se os dois tiverem desejo e vontade de mudar aspectos pessoais. Muitos casais se propõem a avaliar a relação com o intuito de que o terapeuta, os familiares, os amigos enxerguem e mostrem que o outro é o culpado. Esperam que alguém declare que ele está certo e que tem direito de agir como age. Bem, gente, nesses casos, discussões, terapias, avaliações podem estender-se por um longo e doloroso período, com o risco de novas mágoas, novos ataques e novas frustrações. Então eu quero saber e pergunto para vocês, como tem sido o seu relacionamento? Será que você também não colaborou de alguma forma para o desgaste da relação? E a raiva, como você tem lidado com ela? Será que uma vez passada a raiva, poderá recomeçar tudo? A raiva enfraquece a saúde e não ajuda em absolutamente nada, muito pelo contrário. No entanto, você pode se perguntar, mas se engolir a raiva, posso ter aí uma doença grave ou um ataque do coração? Bem, melhor a raiva expressada do que a reprimida. Ira reprimida se transforma em ódio e ressentimento. Esses sentimentos negativos podem acabar com o seu relacionamento. Mas o melhor mesmo é trabalhar a raiva lá no seu coração. Existem outras formas de trabalhar as dificuldades do convívio a dois. A raiva é paralisante, sinal de descontrole da sua área emocional. A raiva não deve ser reprimida, e sim domada. Há muitas formas de comunicar a sua raiva sem ofensas, sem criticar o parceiro. No tom de voz ameno, você pode comunicar seus sentimentos. Estou com raiva de você. Suas palavras foram ásperas. Reprove o comportamento e não a pessoa amada.